Irmãos, nós vamos... né? Nós temos rapidamente alguns recados antes de passar para os irmãos do louvor. Os diáconos reuniram agora cedo, né? Então, se eu fizer passar algum recado errado, os diáconos corrigem para mim. E eu vou colocar no grupo da igreja, mas os diáconos perceberam uma queda acentuada na entrega de itens de cesta básica. Então, os diáconos estão pedindo para a gente reforçar isso, né, com a igreja. Então, você que talvez deu uma parada aí em trazer itens de cesta básica, e você puder trazer. Outra coisa também é que nós não deixamos de recolher latinhas e lacre. Então, se você tem latinhas de refrigerante, cerveja e outras latinhas aí, pode trazer para a igreja, tá? Que a gente está arrecadando ainda. Não deixamos de arrecadar. Nós também, os jovens, como todos os outros anos fizeram, esse ano não será diferente. Estaremos arrecadando brinquedos e nós acertamos lá na Leila. Então, se você quiser doar brinquedo, só ir na Leila. Aí o Lorival me ajuda se eu não estiver explicando direito. Lembra que um ano foi feito, você ia lá, acho que no Masa, e dizia, olha, eu sou da igreja presbiteriana, vim comprar o kit de brinquedo, e aí já estava tudo preparado. Então agora é na Leila, né? Então você que vai doar brinquedos para a gente abençoar as crianças de alguma determinada região de Montemor, é só ir na Leila e falar que você está ali para pegar em nome da igreja presbiteriana, já está tudo separado, né? É isso, R$20. Aí você vai trazer um brinquedo para menina e outro para o menino nesse kit aí de R$20, tá? Até o dia 17 que vai distribuir, né, Lorival? Aí, no caso, teria que ser um pouco antes para poder fazer a separação dos brinquedos, tá? Mas aí a gente vai orientando melhor aí nesse mês de novembro, tá bom? É isso aí, passar a palavra para os irmãos do louvor, para nós cantarmos, orarmos e estudarmos a Bíblia, né? Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Ficar em pé. A primeira canção, eu escolhi ela e ela vai ser proposital logo no começo. Nós vamos cantar um pouquinho sobre contrição, confissão de pecados. E tem um duplo objetivo. Um dos estudos acerca do Calvino, ou da liturgia que Calvino fazia em Genebra, aponta que ele sempre iniciava o culto com confissão de pecados. O meu objetivo é relembrar um pouquinho disso e relembrar que nós, como igreja presbiteriana, temos um legado a partir da Reforma. Importante lembrar depois do culto da Reforma também isso, né? Nós temos um legado e esse legado nos lembra algumas estações litúrgicas que nós fazíamos ou ainda fazemos. Então nós vamos começar com confissão, contrição. E enquanto a gente canta, enquanto os instrumentos fazem aqueles períodos em que não se canta, né? Você pode aproveitar e confessar o teu pecado. A segunda questão é que esse hino em especial é um trecho do Salmo 32. Então, por ser um trecho do Salmo 32, a ideia é que a gente cante cada vez mais a Escritura, a palavra de Deus. Ela nos ensina, ela nos orienta, ela nos direciona. Enquanto eu calei, o meu
aproveite agora para fazer a sua oração. Talvez confessar o teu pecado. Agora que você já orou, confessou, cante. Assim eu confessei o meu pecado e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. E o meu pecado então eu não mais ocultei do meu Senhor irei. Agora você vai orar por gratidão a Deus, porque você teve o seu pecado perdoado. Agradeça a Ele pelo perdão em Cristo Jesus. Amém. Agora nós vamos cantar uma canção que normalmente nós começamos culto, é o teu povo aqui presente, né? Já que eu mencionei a liturgia da reforma, após um momento de contrição, eles tinham um momento de adoração, porque eles entendiam que agora eles podiam cantar alegremente ao Senhor por tudo aquilo que ele já tinha feito, e a expressão disso é o livre acesso a Deus por meio da adoração. Nós faremos também. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. No início é o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo,
sim és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Feche teus olhos. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso socorro bem presente na tribulação. Tu és o nosso escudo, o nosso protetor, o guarda que não dorme, a cidadela, aquele que nos fortalece, nos guia e nos conduz. As metáforas são enormes, Senhor, estão muito para expressar quem o Senhor é sobre as nossas vidas. Mas nos lembramos dos teus atributos e sabemos que o Senhor é bom, o Senhor é amoroso, o Senhor é justo, incomparável, não há outro como o Senhor. Por isso os nossos lábios te louvam e o nosso coração se rende diante do teu senhorio e majestade. Como o nosso pastor Antônio já mencionou nessa manhã, que o Senhor use o tempo de adoração, use o tempo também de ministração da tua palavra, de compartilhar para a edificação do teu povo. E nós oramos em Jesus. Amém. Você pode se assentar, se você vai para a sua classe, você já pode ir. Teremos um tempo especial aí de meditação na palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos no livro de Atos, né? Nós já sabemos que é o livro de Atos. Para você estar participando em casa, lembrando que é o livro de capítulo 23. Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 23. Você que tem a revista, também pode abrir a sua revista. É a lição de número 10. Tá? Atos 23, número 10. Hoje nós está decretado que nós vamos terminar a lição de número 10. Em outras palavras, deu 10h30, terminou a aula, terminou de número 10. Vamos para o próximo domingo, Deus permitindo, a lição de número 11, né? Tá, então nós vamos hoje dar por encerrada a lição número 10, Atos capítulo 23. Nós já fizemos o início do livro do capítulo 23, mas eu vou retomar o início, tá? Depois eu venho para a introdução da nossa revista, comentar um pouco. Nós não preparamos nada para projetar, então quem tiver com a revista, siga, que a gente vai ser bem literal com respeito ao que está na revista. Não vamos sair muito da revista, né? Mas se você está em casa, na sua casa, participando, não há problema, você não vai perder nada, porque é só você ficar em Atos 23, então você não vai perder nada, tá? Vamos curvar nossas frontes, vamos orar, antes da gente começar, vamos orar. Pai, nós te louvamos neste momento, te agradecemos pela oportunidade que temos de abrir a tua palavra e ler a tua palavra, oportunidade e liberdade para nós fazermos isso, Pai. E pedimos que o Senhor nos oriente para que tudo que nós falarmos aqui tenha como objetivo principal glorificar o teu nome e também, ó Deus, trazer edificação para a igreja, para todos nós que estamos aqui. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã que participa conosco nesta manhã. E te louvamos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos
deixar um pouquinho essa parte da introdução da revista. O título da nossa revista é A Providência de Deus nas Missões, tá? Depois a gente vai compreender o título da revista à medida que a gente lê Atos 23. Mas eu vou deixar essa parte introdutória para mais para frente. Então eu queria já começar na parte inicial aqui. O primeiro ponto, o missionário enfrenta os seus opositores, que é do versículo 1 ao versículo 10, que basicamente a gente já leu um pouco sobre isso, mas a gente vai retomar e vai ficar um pouco mais na revista. Então, abra a sua Bíblia, se você não abriu, volte para a sua Bíblia. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10 do nosso texto de Atos 23. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí assentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus. Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do seu povo. Até aí depois eu volto, aí eu vou na revista. Esse pedaço nós comentamos já. Domingo passado nós não tivemos escola dominical, no domingo anterior que nós tivemos nós já comentamos. Então, só lembrando rapidamente a nós, né, e atualizando a gente, o apóstolo Paulo, ele entra em Jerusalém, né, e aí então ele é orientado para o pessoal lá religioso a fazer um voto junto com mais 4 homens, e Paulo aceita esse voto, porque o objetivo era provar para as pessoas que Paulo não era contra Moisés, não era contra a lei de Deus, né? Então Paulo aceita, isso está lá em Atos 22. Só que quando Paulo entra no templo para fazer os votos, um pessoal fica incomodado com a presença do apóstolo Paulo e acha que ele está violando, profanando o templo. E aí então cria maior confusão, porque ali está cheio de gente, né? Então cria maior muvuca, maior confusão. E aí os guardas que estão anexos ao templo, observando tudo, vê o movimento, a correria, a confusão, desce sob o comando de Cláudio Lísia, se eu não me engano, desce para resolver, para acalmar a multidão. Quando eles descem, Paulo está sendo espancado, e eles então protegem o apóstolo Paulo, e aí eles levam Paulo para esse forte chamado Antônia, essa fortaleza, né? Nós já comentamos sobre isso, eu só estou trazendo a lembrança aos irmãos. Quando Paulo está subindo as escadas, ele pede para falar à multidão. Aí ele começa a falar, isso nós já comentamos isso em outras escolas dominical, né? Ele começa a falar, de repente começa de novo a muvuca, começa de novo a confusão e de novo tentam pegar Paulo e linchar Paulo. E aí então o comandante pega Paulo e leva para dentro do forte para proteger o apóstolo Paulo. Lembra que eu pedi para a gente perceber que quem livra Paulo de morrer é o Império Romano, é o comandante romano, por 2 vezes aqui. Aí eles vão, segundo o texto que nós já lemos, eles resolvem torturar o apóstolo Paulo para descobrir o que está acontecendo, para ver se eles não conseguiram, eles tentaram por 2 vezes, não conseguiram saber o que estava acontecendo, tentam torturar. Aí Paulo diz: como é que vocês vão torturar alguém sem julgamento e ainda um romano? Aí eles param, deixam só Paulo preso, mas sem preso para tortura. E aí então eles vão levar de novo Paulo para o Sinédrio, que é o capítulo 23 que nós temos aqui, né? E aí então a guarda é que leva para o Sinédrio. O Sinédrio é a reunião de líderes judeus que cuidam da religião judaica.
Só que os guardas vão junto. Né? E aí nós vamos descobrir por que aqui mais para frente. E aí então Paulo começa o seu discurso no Sinédrio, começa falando que ele vive com boa consciência diante de Deus, ele não está fazendo nada errado. E aí quando ele fala isto, o sumo sacerdote manda alguém dar um tapa na boca de Paulo. Uns dizem que é na bochecha, outros dizem que é na frente, mas a intenção era calar Paulo, né? Essa era a intenção. Quando ele recebe esse tapa, ele chama Ananias de parede branqueada, né? E a ideia de parede branqueada nós já falamos, né? Qual era uma dos costumes naquela época? Como não tinha cemitérios igual hoje tem, específico, em lugar específico, então as pessoas eram sepultadas e havia uma lei que dizia que se alguém encostasse em cadáveres, tornava-se imundo, ou pisasse em cima de algum túmulo, estava imundo. Então eles pintavam de branco para que o pessoal soubesse que ali tinha alguém sepultado. Então ficava até uma pintura na época bonita, né, especial, de branco. E aí vem o que Jesus fala, lá em Mateus 23, que aqueles fariseus eram como se fossem sepulcros caiados, isso é, pintado por fora de branco, bonito por fora, mas por dentro podridão. Quando Paulo fala parede branqueada, é justamente isso que Paulo está dizendo. Você é uma parede branqueada. Você, por fora é muito bonito. Por fora tem uma boa pintura, mas por dentro tem podridão. É isso que Paulo está chamando esse homem aqui. Por isso, parede branqueada. Então, se você quiser xingar alguém na categoria, você fala, você é uma parede branqueada. Ele não vai entender nada. Se pedir explicação e você explicar, pode trazer confusão. A ideia é essa aqui, você é apenas um sepulcro caiado. Bonito por fora, né? Então você imagina os nossos sepulcros no nosso cemitério. Bonito por fora, mas por dentro tem decomposições, tem mau cheiro, tem podridão, essas coisas aí. Quando Paulo fala isso, ele é repreendido, dizendo como é que você vai acusar, como é que você vai ofender a moral de um líder religioso. Né? Você está ofendendo a moral. A ideia é você está ofendendo a moral de um líder religioso. A lei proíbe ofender a moral de um líder religioso. Você tem que respeitar o seu líder. E aí vem a outra fala de Paulo, porque é interessante. Qual é o contraste que está aqui? O contraste é, eles criticam Paulo de desobedecer à lei. No entanto, Paulo diz, você me desobedece à lei quando bate em mim. Então, quem critica acaba desobedecendo mais do que o criticado. Tanto é que Paulo pede perdão, né? Verso 5. Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então perceba, Paulo ele está mostrando aqui que ele busca cumprir as leis de Moisés. E quem diz defender as leis de Moisés não está cumprindo, porque manda bater em alguém e não poderia mandar bater. Aí vem a segunda parte, verso 6. Vamos ler. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, nós já passamos por isso, então eu não quero me deter muito aqui. Como nós já passamos por isso, né, então alguém vai responder para a gente quem são os saduceus, por que saduceus? Né? Não, tudo bem, saduceus a gente não sabe, mas fariseus a gente sabe. Né? Melhorou. Os saduceus é mais difícil, mas os fariseus é mais fácil. Eu não vou entrar no histórico da coisa, então a gente vai estender demais. Os saduceus é um grupo religioso do meio do povo judeu, que surgiu na história dos macabeus, tal, surgiu de lá, mas era um grupo aristocrático, não era um grupo pequeno,
Não era um grupo grande, perdão, era um grupo pequeno, porém era um grupo forte financeiramente. Então eles tinham influência, porque não era um grupo grande, não tinha influência popular, mas tinha influência financeira. E esses saduceus, eles eram um grupo, vamos dizer assim, mais liberal em termos de crença de fé. Em termos de crença de fé é redundância. Em termos de fé, de crença, eles eram mais liberais. No conceito, você vai perceber isso mais para frente aqui. Os fariseus eram outro grupo religioso, mais forte, mais numeroso, que tinha a simpatia do povo, só que era um grupo que eles eram mais fundamentalista, muito mais religioso. Eles criam que teria que obedecer às leis de Moisés, literalmente, para conseguir a bênção de Deus, para conseguir salvação. Os fariseus, não quero fazer a comparação, porque senão vai criar problema, mas os fariseus, os saduceus eram mais assim, de uma linha mais arminiana, né? E os fariseus eram linha mais calvinista, né? Mas assim, crer na predestinação e tal. Eu tô agora, talvez eu esteja viajando aqui na minha fala. Mas os saduceus eram uma linha mais liberal e os fariseus mais fundamentalista, mais rígido na religião. Só que os fariseus eram um grupo maior que os saduceus, só que os saduceus tinham uma força por causa da questão financeira. Qual é a inteligência de Paulo? É que ele menciona algo que gera briga entre os dois grupos, né, entre as torcidas aí, né? Então vamos lá. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus, que é esse grupo mais aristocrático, mais liberal na questão religiosa, e outra de fariseus, que era um grupo mais rígido na religião, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu. Ele, lógico, ele vai para a turma da maioria. Eu sou fariseu. E ele não estava mentindo, né? Ele era. A gente percebe isso pelas outras leituras que a gente faz do livro de Atos. Filho de fariseu. Então o cara era fariseu. O Paulo diz: eu sou fariseu raiz. Eu sou o cara da religião. Eu sou o cara que leva a sério a religião, as coisas religiosas. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Dita essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. O sinédrio, essa multidão aqui o sinédrio compunha de 70 pessoas. Tá? Então, dessas 70 pessoas, tinha 3 grupos: os fariseus, os saduceus e os anciãos. Os anciãos eram líderes de tribos judaicas que tinham certa proeminência, eram mais leigos em termos de religião, mas pertencia ao sinédrio. Eu só não sei em termos de representatividade de número, mas 70 pessoas divididas em 3 grupos. Talvez o grupo maior é dos fariseus. Só que normalmente os anciãos se uniam aos fariseus pela conjuntura da ideia religiosa, né? Eles se entenderem religiosamente falando. E aí esses 2 grupos se opunham aos saduceus. E Paulo, espertamente percebendo isso, que a ideia, o conceito religioso era diferente, ele lançou a semente da discórdia. Eu não vou entrar também nesse mérito da questão, porque, na verdade, Paulo está pegando por inferência. Ele está dizendo: no tocante à esperança, à ressurreição, que eu estou sendo julgado. Na verdade, não era isso que Paulo estava sendo julgado. Se você olhar bem, o julgamento de Paulo era porque o pessoal dizia que ele não obedecia às leis de Moisés. Esse era o julgamento. O julgamento de Paulo ele transgride as leis de Moisés e incentivam as pessoas a transgredir. Mas por que Paulo fala dessa forma? Quando você começa a ler as pregações do apóstolo Paulo,
as posições teológicas, vamos dizer assim, doutrinárias do apóstolo Paulo, qual é a centralidade de Paulo? Paulo se centraliza onde? Qual é a pessoa que Paulo se centraliza? Jesus. Exatamente. E qual era a pessoa que era questionado entre os judeus? Jesus. Então, essa era a questão. Quando Paulo se posiciona perante Jesus, ele está dizendo que Jesus morreu e ressuscitou. Então, indiretamente, não diretamente, o julgamento era esse. Na letra da lei, vamos dizer assim, na letra das acusações, o julgamento é: Paulo incentiva as pessoas a desobedecerem a lei de Moisés. Isso era, vamos dizer assim, o que estava escrito na acusação. Mas no dia a dia, Paulo não desobedecia a lei de Moisés, ele chamava as pessoas a crerem em Jesus ressurreto. Por isso que Paulo fala, no tocante, né? Ele fala, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Para crer em Jesus ali, estava em tese, estava crendo o quê? Na ressurreição. Ainda hoje, crer em Jesus hoje é crer na ressurreição. Por isso que Paulo está falando isso aqui. Quem crê na ressurreição tem o quê? Esperança. Por isso que Paulo fala aqui, no tocante à esperança, né? No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos são julgados. Aí vem a questão. Dita essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Essa multidão seria os 70 aqui que se dividiu, né? Um grupo falando mal do outro, e acho que Paulo ficando assim, né? Só vendo a briga, né? Não, existe ressurreição. Não existe ressurreição. Existe. Não existe, né? E aí o texto vai explicar. Olha o verso 8. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjos, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Por isso que eu disse que os saduceus eram uma religião mais liberal, né? Era um liberalismo religioso. E os fariseus eram mais uma religião mais fundamentalista, né? Eu falei negócio de arminiano e calvinista, talvez o encaixe aqui, né? Me veio na mente, eu falei aqui. Bom. Encaixa um pouco. Os fariseus, eles criam o seguinte: para você salvar, você tem que obedecer às leis de Moisés. Como as leis de Moisés eram leis difíceis de obedecer, então eles criavam regras para obedecer a lei de Moisés. Então aumentava mais leis, né? Então era lei sobre lei. E os saduceus iam contra essas coisas. E aí iam contra essas crenças de ressurreição. Então, mas na verdade o que Paulo fez é mostrar que entre eles não havia concordância. Como é que eles queriam julgar alguém que, sendo entre eles, não tem concordância nenhuma? Né? Na verdade, Paulo está levantando uma questão de incoerência. Né? Esse pessoal são incoerentes, eles querem me julgar, mas, no entanto, entre eles não se concordam. Quem são eles para me julgar? Primeiro, então, o que Paulo faz? Paulo levanta cria atrito entre eles. Agora perceba, olha o verso 9. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo, não achamos nesse homem mal algum. Quer dizer, já começou a ter gente defendendo ele, né? E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? O verso 10. Tomando vulto a Celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levasse para a fortaleza. De novo, quem salva Paulo dessa confusão toda? Império Romano. O comandante, de novo, né?
Pela terceira vez, eu acho aqui, de novo ele é salvo. Ele criou a confusão, né? E ele ia ser despedaçado ali, porque um ia puxar para um lado, outro ia puxar para o outro. Um ia puxar querendo defender Paulo, outro ia puxar querendo matar o apóstolo Paulo. E aí então a guarda vem e livra Paulo disso. Quem está com a revista, que tem o título, O Missionário Enfrenta os Seus Opositores, diz assim: todo missionário a serviço de Deus enfrentará oposição. Aí fala mais ou menos, vai descrevendo o que nós vimos aqui. Se você está com a revista, vire a página. Tem lá eu marquei 5 pontos, né, baseado no versículo 1 a 10 que nós lemos. Primeiro, ele é perseguido pelos seus irmãos. Quando ele fala varões irmãos, ele não está sendo perseguido pelo mundo, mas pelos irmãos religiosos. Segundo, ele é perseguido mesmo tendo uma conduta piedosa. Lembra que nós falamos que eles estão acusando Paulo de desobedecer a lei, mas, no entanto, quem está mais buscando cumprir a lei é Paulo. Terceiro, ele é agredido fisicamente por quem deveria protegê-lo. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Quarto, quando enfrentamos os opositores, precisamos ter humildade. E Paulo então pede perdão, desculpa por ter acusado, ter criticado, né, o sacerdote. Então, por isso que ele está falando aqui de humildade, né, sobre os opositores. Quinto, diante dos opositores precisamos ter prudência ou sagacidade. Que é o versículo 9, em que Paulo ele lança um assunto para gerar confusão entre um grupo e outro. Essa sagacidade que ele está falando aqui, prudência. Aí nós terminamos aqui na nossa revista, no finalzinho, Deus, na sua providência, livra Paulo mais uma vez da morte. Então nós temos o livramento de Paulo da morte já pela terceira vez. Agora voltemos à nossa revista na parte introdutória. Gente, vocês estão com o horário, me ajudem no horário aí, que a gente esquece do horário aqui na nossa cabeça, tá? Olha o verso 11. O verso 11. Capítulo 23, versículo 11. Então Paulo foi recolhido de novo à fortaleza, voltou a ficar preso, e a prisão de Paulo aqui é uma prisão no sentido de proteger a vida dele, né? Essa prisão aqui. Verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Perceba que Paulo está preso. O texto diz que Jesus aparece para Paulo, põe-se do lado de Paulo, manda Paulo ter coragem, e depois diz: pois, do modo por que desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, perceba, o que está acontecendo aqui? Jesus revela a Paulo que Jesus vai levá-lo a Roma. Então, Jesus tem um propósito com Paulo: tirá-lo de Jerusalém e conduzi-lo a Roma. Eu vou fazer uma aplicação aqui, porque eu estou falando disso. O que nós vemos aqui? Que Paulo sabe para onde ele vai, mas ele não sabe como ele chegará em Roma. Deus revela para ele o destino dele, mas não o caminho para esse destino. A gente vai ver esse caminho mais para frente. Qual é a aplicação que eu estou fazendo? Nós sabemos, essa é a aplicação que eu estou fazendo, não que o texto tenha essa ideia, mas eu estou trazendo. Nós sabemos o nosso caminho. Nós sabemos o nosso destino.
mas não o nosso caminho. Eu não sei se eu consegui ser claro. Deixa eu pegar Paulo como exemplo. Paulo não sabia que ele ia quase se afogar em alto mar. Paulo não sabia que iam tentar matá-lo. Paulo não sabia que ele ia ser picado por uma cobra. Isso a gente vai ver mais para frente, né? Que era o caminho que ele ia trilhar. A única coisa que ele sabia a partir de agora, que ele ia para Roma. O problema nosso é que nós sabemos para onde nós vamos, mas nós queremos caminho tranquilo, nós queremos uma vereda bonita, nós queremos fazer essa caminhada para nós vamos como se fosse de turista, e não é. E às vezes nós queremos que Deus fique revelando para a gente o caminho, quando na verdade o objetivo de Deus é que nós conheçamos o nosso destino. Jesus está dizendo para Paulo aqui, olha, da mesma forma que você me testemunhou sobre mim aqui em Jerusalém, eu quero que você vá para Roma e testemunhe sobre mim. Oh, beleza, vou para Roma, vou desfrutar lá de Roma, vou conhecer a cidade de Roma, vai ser uma maravilha, vou visitar os pontos turísticos de Roma. Não, você vai lá testemunhar para mim. Esse é o caminho. Por que eu estou pegando isso aqui e falando? Perceba que o título da nossa revista é A Providência de Deus nas Missões. Mas eu queria, assim, destacar algumas coisas na introdução da nossa revista, para depois voltar aqui no 23. Observe, a doutrina da providência de Deus significa o cuidado e o controle de Deus sobre todas as coisas, com a intenção de que os seus propósitos sejam alcançados. E essa é basicamente a doutrina da providência. Não é os nossos propósitos sejam alcançados, os propósitos de Deus. Então, Deus vai conduzir todas as coisas para que o propósito seja alcançado. Mas quem vai estar no controle desse caminho é Deus. Não sou eu e nem você. O propósito final eu e você sabemos. Como esse propósito irá acontecer, isto é, o caminho, é Deus. Isso nós chamamos de providência. Deus vai providenciando para que o propósito aconteça. Seguindo aqui, a nossa revista, né? A palavra providência, pronoia, significa premeditação e inclui a ideia de previsão, provisão. A providência divina é a sua preparação, governo e supervisão para garantir um resultado futuro desejado, não o seu, o meu, o dele, desejado de Deus. A providência de Deus é vista de duas maneiras. Providência geral, que envolve o cuidado de Deus com a sua criação, e a providência especial, que se refere ao cuidado exclusivo de Deus com o seu povo eleito. E no final, eu diria o seguinte, que o que Deus tem como propósito nesse mundo é a sua igreja. O problema é que às vezes a gente confunde a igreja do Senhor Jesus com um movimento evangélico, com denominação. Então eu vejo às vezes muita gente falando de igreja, eu penso, acho que ele está confundindo as coisas, está embolando o meio de campo, né? Coloca tudo num balaio de gato, coloca tudo no liquidificador, precisa separar o que é a igreja no sentido evangélico, evangelho, denominação, e o que é a igreja do Senhor Jesus. São coisas distintas, né? E a preocupação de Deus é com a sua igreja, com o povo de Deus, e que ele está conduzindo para a sua glória. E que Deus vai conduzir. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez não tenha nada a ver com o nosso assunto, né? Mas é interessante como Paulo, ele conheceu Jesus por revelação de Jesus direto para ele. Né? Isso nós já vimos no testemunho que Paulo dá. Quando ele vai para Damasco para perseguir
prender os cristãos, Jesus aparece para ele. Isso nós já vimos e vamos ver outras vezes também. Quando Jesus aparece para ele, Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? Nós vamos ver isso mais para frente. E Paulo fala: eu sou Jesus a quem tu persegue. Guarde isso. Quando nós chegarmos, que é a pregação que o Patrick fez, acho que é 26, né? Atos 26, a gente vai voltar nisso. Eu queria trabalhar um pouquinho. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Eu queria trabalhar um pouquinho essa ideia com os irmãos. Se for eu, se for o Daniel vai trabalhar essa ideia, né? O que nós podemos entender de eu sou Jesus a quem tu persegue? Mas por que eu estou chamando essa atenção? De novo, Jesus aparece para Paulo aqui. De novo, dizendo: olha, coragem, coragem. Eu vou levar você para Roma. E vou levar você com esse objetivo de você testemunhar em Roma. Eu já li alguns livros, comentei, acho que isso aqui, não sei se eu comentei, eu acho que sim. Eu já li alguns livros e já ouvi alguns missionários dizerem que muitas pessoas lá na região do Oriente Médio, aonde estão os ismaelitas, os muçulmanos, muitos têm recebido a visão de Jesus. Muitos têm recebido ou em sonho ou pessoalmente Jesus dizendo: olha, procura fulano tal que ele vai falar do evangelho para você. Olha, eu sou Jesus, você precisa crer em mim. Isso tem acontecido. Missionários têm testificado disso e eu li livros que falam sobre isso. Por que eu estou dizendo isso? Nós aqui, como povo brasileiro, não que Deus não possa fazer isso, mas nós não precisamos disso. Porque você pega a sua Bíblia, você vem para a igreja, você lê, você tem essa liberdade, igual nós estamos tendo aqui de conversar, não é igual nessas regiões. Nessas regiões que eu estou mencionando, bem assim, a grosso modo, as pessoas, além de não ter liberdade, elas são inculcadas a não crer nessas coisas que nós estamos mencionando aqui. Elas são inculcadas, são doutrinadas a não crer. E são quase que imposta para eles uma doutrina totalmente diferente dessa. Então, para esse grupo de pessoas, faz sentido Jesus aparecer. Faz sentido eles sonharem com Jesus. Mas para nós, não. Faz sentido você ler a Bíblia. Faz sentido você tirar um tempo e meditar nela. Para nós, isso faz sentido. E isso deve aquecer o nosso coração. Então, se a gente negligencia isso, essa oportunidade que a gente tem de ler, de meditar, de absorver tudo isso para o nosso coração, de aquecer o nosso coração através dessa palavra, então nós vamos nos perdendo no caminho. Mas nós vamos nos perdendo por causa de nós mesmos. É diferente dessa região que eu estou mencionando, né? Bom, eu estou voltando aqui porque a providência de Deus é que os seus planos aconteçam. E Ele vai providenciando para que isto vai acontecendo. Né? Então, a providência de Deus, Deus queria levar Paulo para Roma. E Ele vai conduzir isso. Os percalços vão acontecer, os sofrimentos irão acontecer, mas Paulo está consciente de que ele chegará em Roma. Tem um texto, não sei se vai ser mais para frente, né? Eu acho que vai chegar mais para frente, aí a gente lê, quando chegar lá. Bom, eu vou pegar metade do segundo parágrafo aqui da nossa introdução. Tudo o que estava acontecendo com Paulo parecia conspirar e prejudicar esse plano divino. Aos homens, aos olhos humanos, nada fazia sentido. Paulo parecia estar sendo levado à morte, mas Deus estava no controle e governando todas as circunstâncias. Eu risquei isso aqui, porque se tem uma coisa que eu e você precisamos saber, né, é que Deus não só está no controle, como Deus conhece tudo. Eu não vou usar a palavra que Deus é soberano, como muitos falam. Deus é conhecedor de todas as coisas.
E é isso que eu e você precisamos, descansar o coração. Deus conhece. E Deus tem o seu plano, como teve com o apóstolo Paulo. Esse sinal significa o quê? O quê? Nossa, não cheguei nada aqui. Deixa eu só terminar um negócio aqui então. Vocês me dão aí mais uns 5 minutos. A Paula me dá 5 minutinhos aí. Então, tá bom. Paulo me dá 5 minutinhos. Quem me dá mais 5, 10? Aumentando aqui. Não, porque a parte que vem aqui que eu acho interessante, eu queria ler com os irmãos, porque o Daniel domingo que vem vai pegar o capítulo 24. Se ele quiser voltar um pouquinho no 23, você tem toda a liberdade, tá, Daniel? Fica sossegado quanto a isso, tá? Então eu queria só ler aqui para vocês, porque o negócio aperta para Paulo. Olha aqui, a cilada dos judeus. Eu vou só ler, tá? A leitura em si vai te dar ideia. Quando amanheceu, isto é, à noite, Paulo recebe essa visão. Jesus fala com ele. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Então, Deus falou para Paulo, Jesus falou para Paulo, ó, vou levar você em Roma. Mas a galera queria matar Paulo. A galera estava doida para matar. Perceba outro livramento de que Paulo recebe, que ele nem sabe. O pessoal está armando para ele. Ó, vou lendo aqui. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Perceba, eles fizeram juramento, isto é, o que é a palavra anátema? É maldição, isto é, a gente será uma pessoa maldita se a gente comer e beber antes de matar Paulo. Essa é a ideia aqui. Por isso anátema, isto é, seremos malditos se a gente comer e beber antes de matar Paulo. Então eles devem ter morrido de fome, né? Porque vamos ler o texto aqui, vocês vão perceber. Esses 40, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, que eu mencionei ancião antes, os anciãos disseram, juramos, sob pena de anátema, de sermos amaldiçoados, não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Aí eles agora vão mostrar o que eles armaram. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. O que ele está falando aqui? Olha, nós fizemos um juramento. A gente só vai comer e beber depois que a gente matar Paulo. E se a gente não fizer isso, nós estamos debaixo de uma maldição. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês pegam Paulo e dizem assim, ó, vamos investigar melhor isso, vamos levar você de novo para o Sinédrio. No caminho entre a prisão e o Sinédrio, a gente mata ele. A gente cria uma situação e mata ele. Né? Vou seguir aqui, senão vai acabar o nosso tempo já acabou, né? Olha o verso 16. Mas o filho da irmã de Paulo, só aparece aqui, esse camarada. Nós não sabemos quem é, mas é o parente de Paulo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido o drama, entrou na fortaleza e de tudo avisou Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse, leva esse rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando, pois, levou ao comandante, dizendo, o preso Paulo, chamando-me, pediu que trouxesse à tua presença esse rapaz, pois tem algo a dizer-te. Tomou-o pela mão o comandante e, pondo-o à parte, perguntou, que tens a comunicar-me? Respondeu ele, os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comer nem beber enquanto não o matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa.
Então, o comandante despediu o rapaz, recomendou-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para ir até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fiz-o descer ao sinédrio deles. Verifiquei se ele era acusado de coisa referente à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Bem rápido, bem direto, bem reto. Perceba, Deus está cumprindo o seu propósito, mas Paulo só vai descobrir que Deus cumpriu quando ele chegar em Roma. Aqui é caminho tortuoso, é luta, é sofrimento, é morte e outras coisas. Irmãos, desculpa eu aumentar um pouquinho mais, precisava ler isso aqui para ficar no contexto, né? E domingo que vem o Daniel continua. Se quiser pegar daí, o 24, bom? Hoje à noite tem Santa Ceia, hein? Vamos orar para a gente encerrar? Pedir para a Silvana fazer